dia! Tudo bem, amores? Que saudade de vocês, sexto ano. Bom, nessa aula a gente vai falar agora um pouquinho sobre a formação do Império Macedônio, né? A Macedônia é uma coisa assim que vocês conhecem bastante, vamos falar bastante de Alexandre o Grande, né? Só que a gente chega lá no Alexandre, a gente vai falar um pouquinho sobre como se deu a formação, na verdade, né, da Macedônia como nós conhecemos, né, na Antiguidade. Nós estamos dentro do período da Idade Antiga e vamos falar um pouquinho sobre a Macedônia. Lá no capítulo 6 de vocês sobre Macedônia, ele traz na abertura deste capítulo algumas imagens de bibliotecas, né, em várias partes do mundo ali. Temos em Praga, na República Tcheca, temos na Alemanha, em Stuttgart, temos Gabinete Real de Literatura Portuguesa no Rio de Janeiro. Por que ele traz imagens de biblioteca, né? Ele traz essas imagens por quê? Porque ele vai falar um pouquinho sobre Alexandre o Grande, e o Alexandre, ele era devorador de livros, ele gostava muito de ler, e normalmente nas cidades onde ele conquistava, ele fundava ali uma biblioteca. Então a biblioteca era uma coisa muito bem vista pelos macedônios, né? Então é um centro de ensino, então isso vai ser muito divulgado na cultura desse povo. Vamos entender agora um pouquinho como que se deu a formação do Império Macedônio. A Macedônia, ela pertencia à chamada Magna Grécia. Ela pertencia às colônias gregas, na verdade, né? E o que acontece? Ela vai se libertar da Grécia e vai depois dominar toda a Grécia Antiga. Só para a gente começar lá um pouquinho, na página 17, ele traz lá no primeiro parágrafo assim, ó. Um dos legados da Macedônia foi uma imensa biblioteca erguida na cidade egípcia de Alexandria, o nome da cidade em homenagem ao próprio Alexandre, né? Então, Alexandria é uma imensa biblioteca, um grande centro de estudos no Egito, que foi um local onde Alexandre o Grande conquistou. Para a gente começar ali, vamos fazer ali as atividades do Organize as Ideias. Lá na primeira atividade, ele fala um pouquinho sobre a Grécia. Olha o que ele fala assim, ó. Sobre a Grécia Antiga, assinale as afirmativas a seguir. Então, vamos lá. Foi formada por diversos povos, como aqueus, eólios, dórios e jônios. Essa alternativa está correta, tá certo? 2. Foi um poderoso império cujo imperador era a autoridade máxima em toda a Península Balcânica? Erradíssimo. Nós vimos que na Grécia havia a formação de cidades-estados. Cada cidade-estado tinha o seu governante, ou seja, não havia um único líder para a Grécia inteira, correto? Essa está errada. A democracia foi uma das heranças deixadas pelos gregos para as gerações e os povos que sucederam? Corretíssimo, essa também está certa. A democracia teve lá na cidade de Atenas, né? Sua principal papel, função ali. Essa também está correta. Então a alternativa 1 e 3 está correta. Então a gente vai marcar ali a alternativa D, que fala apenas afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 2. A respeito da cultura grega, marca alternativas verdadeiras e falsas. Os gregos eram politeístas, lembrando que politeístas acreditam em vários deuses. E seus deuses eram antropomórficos, isto é, tinham forma humana, corretíssimo. A gente falou muito sobre os deuses gregos, né? Eles tinham formas humanas. A única coisa que diferenciava eles dos humanos era a sua imortalidade, né? Que vinha a partir de quando eles comiam ambrosia, dizia-se lá na Grécia Antiga. Mas eles tinham feições humanas, sentimentos humanos, não igual aos humanos. Vamos lá então? Letra B. Em Esparta, a educação dos meninos desde muito pequenas era voltada para a guerra? Verdadeiro. Se vocês lembram, lá nas aulas anteriores, a professora Gabi falou que lá em Esparta, o menino vivia sob o controle da sua mãe até os 7 anos de idade. A partir dos 7 anos de idade, ele ia para a escola militar, onde ele ia aprender a lutar, a ser um hábil guerreiro. Então, até os 7 anos, ele ficava sob a tutela da sua mãe. A partir dos 7 anos, ele ia para a escola militar. Então, a letra B também é verdadeira. C. Na Antiguidade, a cidade-estado Atenas foi marcada pela democracia e por uma sociedade sem escravizados? Falso. Essa é falsa. O que está falso aqui? Havia sim escravos em Atenas. Quem não pagava suas dívidas, prisioneiros de guerra. Tá? Então essa é falsa. D. Os gregos apreciavam o teatro e foram os criadores da tragédia e da comédia? Verdadeira. E. Os gregos eram pacíficos e nunca entraram em confronto entre si
povos da antiguidade. Falso, a gente viu que as próprias cidades-estados gregas brigavam entre elas, principalmente Atenas e Esparta. Elas brigavam muito para ver quem que tinha mais controle sobre a região da Grécia. Uma das guerras mais famosas nesse período aí que a gente está falando é a Guerra do Peloponeso, né? Que a gente colocou aqui, ó. Esparta, né? A cidade de Esparta, junto com outras cidades que a apoiavam, formaram o que chama de Liga do Peloponeso. E Atenas, com outras cidades-estados que apoiavam Atenas, formavam a Liga de Delos. Dessas duas disputas aqui entre Esparta e Atenas na Guerra do Peloponeso, quem sai vitorioso aqui, ó, são os espartanos, né? A vitória é deles, por isso o nome da guerra, Guerra do Peloponeso, porque era a liga que eles formavam. Por que eles saem vitoriosos, meus amores? Eles saem vitoriosos porque eles eram o quê? Treinados desde criança para serem guerreiros, para serem militares, correto? Então, eles acabam vencendo essa guerra aqui. Bom, vamos falar então agora um pouquinho sobre a Macedônia. Lá na página 18 de vocês. Como que se forma esse império, meus amores? A Macedônia, ela ficava ao norte da Grécia. Se vocês pegarem ali o mapa na página 18 de vocês vão encontrar ali, ó, a cidade da Macedônia, bem aqui em cima em roxo. A capital era Pela, né? Então aqui está a Macedônia. E aqui a gente está vendo as outras cidades-estados gregas, ó, Esparta, aqui embaixo de laranja, estamos vendo ali Atenas. Então ela ficava ao norte da Grécia. Lembram lá da bússola? Norte, sul, leste, oeste? Então fica ao norte da Grécia, das cidades gregas. Mas ela pertencia à Grécia, meus amores. O que acontece? Durante um certo período, Atenas vai dominar, sua cultura vai difundir por todas as outras cidades-estados gregas. Esparta não vai gostar disso. E aí começa um conflito que nós acabamos de mencionar, que é a Guerra do Peloponeso, aonde sai o quê? Os espartanos vitoriosos. O que acontece? Os espartanos saem vitoriosos, mas eles começam a fazer, de certa forma, uma hegemonia também novamente. Eles passam a controlar as outras cidades-estados gregas. E isso vai gerar, de certa forma, nas outras cidades, né, que pertenciam à Grécia Antiga, meio que um descontentamento. Uma hora é Atenas que está governando, está mandando em todo mundo, depois é Esparta, não está gostando nada disso. As pessoas começam a ficar descontentes. Com isso, os macedônios, que de bobos não tinham nada, vão perceber esse enfraquecimento das cidades-estados gregas. E eles falam assim, agora é a nossa chance de tomar conta de tudo aqui. E é isso que vai acontecer, meus amores. O rei Felipe da Macedônia conquistou algumas cidades-estados gregas, né? Os macedônios, então, eles passam de serem os conquistados, vamos dizer assim, de certa forma, para ser os conquistadores. Eles passam a dominar regiões ali pertencentes à Grécia. O que acontece? Apesar deles dominarem regiões que pertenciam à Grécia, eles eram muito, vamos dizer, de certa forma, apaixonados pela cultura grega. Então, aonde eles conquistavam novas terras, eles levavam a cultura grega para esses povos. Então, eles eram admiradores da cultura grega, né? Então, o Felipe da Macedônia, né, primeiro rei da Macedônia, em 338 a.C., começa esse projeto ali de expansão. Então, a gente vai ver aqui, ó, Macedônia, lá no mapa, e as cidades-estados gregas no período da Guerra do Peloponeso. Então, a gente está vendo ali a dimensão desse local. O que acontece? A Macedônia era uma região assim muito montanhosa ao norte da Grécia, da Península Balcânica ali. E os gregos achavam os macedônios, assim, de certa forma, meio mal educados. Os gregos não gostavam dos macedônios. Falavam, aquele povo ali é sem educação, eles são muito grosseiros, eles não são refinados igual a gente. Então eles não davam muita atenção para os macedônios. E os macedônios, que de bobos não tinham nada, aproveitam disso para poder o quê? Começar a sua política de conquistar novas terras. Olha o que ele fala na página 19 para a gente. Os macedônios falavam grego, além de ser muito influenciados por outros povos. A corte, né, onde morava o rei e os nobres, estava localizada de Pela, que havia se transformado em um centro de arte e de literatura helênica. Ou seja, a cidade de Pela respirava cultura grega. O que quer dizer isso, professora Gabi? Haviam bibliotecas inspiradas nos grandes filósofos gregos, as construções da própria cidade eram inspiradas no estilo arquitetônico da Grécia Antiga, então eles eram admiradores, eles copiavam muito o que acontecia na Grécia, apesar dos gregos não gostarem